Olá, queridos do sexto ano, como vocês estão? Todo mundo bem? Que bom! Hoje nós teremos mais uma aula de arte e hoje nós conheceremos as 7 maravilhas do mundo moderno, né? Continuaremos falando sobre maravilhas. Na aula anterior, nós estudamos sobre as 7 maravilhas do mundo antigo e hoje nós vamos conhecer as 7 maravilhas do mundo moderno, que é a lista mais atualizada. Então, já existia a lista feita pelos gregos, lá na Grécia Antiga, pelo filósofo, que tratava das 7 maravilhas do mundo antigo. Como hoje a única das maravilhas do mundo antigo que está ainda de pé, que ainda a gente consegue, que ainda existe, são as pirâmides de Gizé, e então surgiu a ideia de criar uma nova lista, Então, em 2000, foi lançada uma campanha onde 200 monumentos eles concorriam ao título de uma das 7 maravilhas do mundo. Então, mais de 100 milhões de pessoas votaram e esses votos foram feitos por telefone, por ligação ou pela internet. E aí, a partir desses votos, foram definidos 21 finalistas. Destas, 21 finalistas, a curadoria selecionada pela Unesco, eles escolheram 7. E eles se basearam em vários quesitos, em vários critérios. Primeiro, a estrutura, como que ela foi construída, de que material, dimensão geográfica, o tamanho onde ela está, localização, valor artístico e cultural, diversidade e fator de reconhecimento, Então, tem que ter uma relevância histórica. E aí, apenas em 2007, eles lançam o resultado, dessa votação, e eles lançam na cidade de Lisboa, em Portugal. Então, vamos lá, as 7 maravilhas do mundo moderno. A primeira que nós vamos falar, não poderia ser de outro país a não ser do nosso, isso. Nós vamos falar agora um pouco sobre o Cristo Redentor, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e que está no nosso país, Então, nós também temos a nossa marca entre as 7 novas maravilhas. Então, nós temos aí uma estátua de Jesus Cristo, que fica no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro. Sua construção começa em 1926 e levou mais ou menos 5 anos para ser concluída, Foi projetada pelo escultor polonês Polanowski e construída pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e também pelo francês Carlos Oswald. A estátua ela possui 30 metros de altura, E mais uma base de 8 metros. Então, aí somam 38 metros, Sendo a maior escultura de arte déco do mundo. Seus braços estendidos abertos alcançam 28 metros, Então, ela foi toda construída em concreto e pedra-sabão. É um dos lugares mais visitados do Rio de Janeiro, Ponto turístico, ponto de cartão postal do nosso país, Todo mundo conhece o Cristo Redentor, certo? A próxima maravilha que nós vamos falar aqui, nós vamos agora para o México. Chichén Itzá é o que nós vamos conhecer agora, Foi uma das principais cidades maias localizada lá na Península Yucatán, no México, E aí, dentre toda a construção dessa cidade de Chichén Itzá, está um monumento, que se destaca, que é a pirâmide El Castillo, que é também conhecida como o Templo de Kukulcán, que é o deus serpente, Então, durante os equinócios de primavera e outono, o sol faz sombra na pirâmide e ela fica parecendo uma cobra, deslizando para a escada. Essa construção foi realizada entre os séculos 9 e 12 e a estrutura toda dessa pirâmide que vocês estão vendo, ela conta com 365 degraus, que é o mesmo número de dias de um ano solar. E a altura chega a 24 metros, Então, é uma cidade. A próxima maravilha é Coliseu. Esse vocês conhecem bem, hein? Fica na Itália. Olha como a gente está viajando. Estamos agora na Itália. O Coliseu é um anfiteatro, de forma oval cilíndrica, que fica no centro da cidade de Roma, na Itália. E aí ele foi construído por ordem de um imperador, o imperador Vespasiano, em 71 d.C., Só que foi concluída apenas no ano 80 d.C., sob o comando do seu sucessor, que foi Tito, O Coliseu é o maior anfiteatro já construído, ele mede 189 por 156 metros. Sua capacidade completa comporta 50 mil pessoas.
e elas vinham assistir a variedade de espetáculos públicos, né? Como as lutas de gladiadores, execuções, tá? E também luta de animais selvagens. Então, estima-se que no Coliseu morreram cerca de 500 mil pessoas, gente. Pasmem. Mas é um local histórico, né? Então, todo mundo que viaja para Roma visita esse ponto turístico, histórico e cultural também, tá? A próxima agora que nós vamos ver, que vocês estão vendo, na verdade, é a Grande Muralha da China. Bem grande mesmo. É um dos maiores projetos de construção do mundo, gente, né? Tem uma extensão aí de cerca de 8.850 quilômetros, tá? Então, ela se estende de Dangu, no leste, até o Lago Pop, que é no oeste. Vejam aí, então, a construção de leste a oeste. Passa por 6 províncias e outras 2 regiões autônomas. Então, é uma muralha enorme. Então, eles consideram, né, que incluindo todas as barreiras naturais, o comprimento delas chegue a 21.200 quilômetros, tá? Por conta, né, que tem umas paradas nas partes naturais. A Grande Muralha da China ela foi construída com um propósito, que era proteger os estados e os impérios chineses, né, das invasões inimigas, porque era uma época de invasões, tá? Então, ela também serviu de controle de fronteira, tá? Entre imigração e emigração. E aí também facilitava a coleta de impostos sobre as mercadorias. Então, a construção dela não é uma construção para embelezar, é realmente com o intuito de proteção, tá? Só que hoje é um ponto turístico. A construção dessa muralha ela iniciou no século VII a.C., mas ela foi construída até o século XVII. Então, ela passou por várias dinastias, né? Porque foi mais de 2 milênios para se construir, né, essa muralha da China. Apesar de se considerar uma muralha, ela consiste em 2 paredes paralelas, como vocês estão vendo aí, com torres que tem de observação e quartel por toda a sua extensão, tá? Então, bem grande, certo? Ela mede 7 metros de altura, tá? Toda a muralha, a parte da altura dos muros aí mede 7 metros. Agora nós vamos para o Peru, Machu Picchu, e isso que vocês falaram muito bem na aula anterior. Machu Picchu é uma cidade inca, tá? Que está localizada lá na região de Cusco, no Peru, datada lá do século XV, tá? É uma cidade construída no topo de uma montanha, que fica a 2.430 metros acima do nível do mar. Olha a altitude dessa cidade, gente. Então, ela foi toda construída com pedras polidas e contava com áreas tanto residenciais, templos, praças e também terraços agrícolas. Então, é como se ela tivesse 2 cidades, né? A parte agrícola e a parte urbana. Até hoje, muita gente se impressiona com a precisão que eles tiveram na construção dessa cidade, porque ela tornou-se a cidade mais resistente, né? Aos abalos sísmicos que acontecem, porque ela continua lá, né? Dizem que a descoberta dela é bem recente, certo? Para o período histórico, é bem recente mesmo, porque foi em 1911. Quando ela foi encontrada, né, uma fortaleza secreta que eles usaram contra o domínio espanhol, então eles chamavam de Cidade Perdida dos Incas, tá? Por quê? Quando ela foi encontrada, acreditava-se que eles tinham construído essa cidade para se esconder do império do domínio espanhol, né? Posteriormente, bem depois, eles encontraram a verdadeira cidade perdida em Bilbacamba. E aí eles não sabem até hoje qual foi o objetivo mesmo da construção dessa cidade, né? Machu Picchu. Então ela virou um mistério até agora para os estudiosos, né? Mas muitos ainda chamam de Cidade Perdida dos Incas, tá? Bem projetada, tá? Agora nós vamos para a Jordânia, isso, Petra, uma cidade histórica do sul da Jordânia, que foi estabelecida em 312 a.C., como a capital dos nabateus, né, uma tribo árabe. E aí essa cidade, ela no seu auge de muita população, ela chegou a ter 30 mil pessoas, tá? Foi um grande centro histórico, comercial também, e tinha um engenhoso sistema de água e jardins exuberantes, tá? Um ponto que chamava a atenção também em toda a arquitetura, né, toda a construção dessa cidade,
eram as cores das pedras. Por isso, ela também foi chamada de Cidade das Rosas, ou Cidade Rosa, por conta da cor das pedras que foram esculpidas, tá? E aí a cidade foi tendo um declínio, com a mudança das rotas comerciais, e também os grandes terremotos, eles acabaram fazendo com que as pessoas abandonassem a cidade, tá? A cidade foi redescoberta em 1912 e em 1985 ela foi considerada um patrimônio mundial da Unesco, tá? Pelo seu valor histórico também. E agora nós vamos para a Índia. Vamos falar sobre Taj Mahal, a nossa última maravilha de hoje, que é um mausoléu, né, que se localiza lá na cidade de Agra, na Índia. Foi construído pelo imperador Shah Jahan e ele estava homenageando a sua esposa falecida, Mumtaz Mahal. Esse monumento aí lindo, né, gente, muito lindo. Pense num jardim perfeito, em belezura. Foi todo construído em mármore branco marfim. Demorou cerca de 22 anos para ser concluído, gente. Veja que construção. Contou com uma equipe de mais de 20 mil trabalhadores. Seu complexo inclui aí um imenso jardim, além da cúpula que vocês estão vendo central, que é onde abriga o túmulo de Mumtaz, que é a mulher dele que faleceu, né? A esposa dele faleceu quando nasceu o 14º filho do casal, né? Ela morreu na questão do parto. E aí, em homenagem à sua esposa, ele resolveu construir esse mausoléu para, né, abrigar o corpo da sua amada, que é a Mumtaz Mahal. Em 1983, ele foi declarado Patrimônio da Humanidade e é considerado o maior exemplo de arquitetura mogol do mundo, gente. Que belezura, não é? Pense na belezura. Então, gente, nós fizemos um tour aí, turístico, histórico, né, pelas 7 maravilhas do mundo. E aí, para você, qual a 8ª maravilha do mundo? Geralmente a gente usa, né, essa nomenclatura, 8ª maravilha do mundo, para colocá-la também incluindo nessa lista. Afinal de contas, a 8ª maravilha do mundo deve ser algo tão importante quanto as 7, né? E aí, bem interessante, todas as arquiteturas que a gente viu, todas as construções arquitetônicas, mesmo que com objetivos diferentes, elas têm características, né, que colocaram elas nessa lista mundial, certo? Critérios que foram avaliados e verificados em todas as construções durante o período moderno. Após essa viagem pelo mundo moderno, nós vamos responder a atividade da página 94, tá bem, meus queridos? Então, vocês devem ter percebido que o conceito de arte, né, ele mudava bastante de cultura para cultura. Como foram construídos, o intuito, o objetivo, certo? E aí nós vamos responder também sobre essa questão, a página 95, tá? A primeira questão. A segunda questão nós faremos em sala na discussão na semana presencial. Ainda na página 95 tem o quadro Repensando, tá? Que nós vamos fazer a primeira questão apenas, tá? Vocês vão responder, né? Como que vocês interpretam entre as 7 maravilhas do mundo moderno? Como vocês interpretam que o motivo tenha sido apenas esculturas e obras arquitetônicas? Por que não tem outras linguagens artísticas como dança, música, fotografia? Por que elas não fazem parte das 7 maravilhas do mundo? E também nós vamos responder ampliando o conhecimento, né? Nós vamos responder aí de 4 palavrinhas, né? Colocando seus significados. E vamos realizar a atividade de vivenciando o tema, tá? Prestem atenção em como que se dará essa atividade. Vocês vão criar um álbum com as 7 maravilhas da sua vida, tá? Cada um de vocês vão elencar 7 maravilhas da vida de vocês. Pode ser pessoas, pode ser lugares, lembranças, uma viagem, uma música que é importante para você, um filme. Então, você vai selecionar as 7 maravilhas da sua vida, tá? E aí, para fazer esse álbum, vocês vão pegar a folha Chamex, dobrá-las ao meio, certo? E vão organizar, fazer uma capa bem bonita, né? Colocando o nome As 7 Maravilhas da Minha Vida. Letra legível, capinha bonita, não precisa desenhar florzinha, coraçãozinho, nada disso. Mas deixem harmônico, né? A capa do álbum de vocês. E aí, depois, vocês vão colar, né, a figura das 7 maravilhas de vocês e vão escrever
alguma coisinha, uma frase, uma legenda para cada uma das 7 maravilhas de sua vida, tá certo? E aí, está pronto o álbum de maravilhas de vocês, que vocês deverão levar na semana seguinte para a aula presencial, tá bem, meus queridos? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, mandar mensagem no PV, certo? Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula. Beijo, meus queridos.